Seja bem-vindo ao podcast Hábitos Cast. Eu me chamo Whindersson Alves. E eu me chamo Marcos Urias. E você está no quadro falando de A importância do coach. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós sabemos que sua agenda é corrida, né? E você achou um tempinho para vir aqui falar sobre o coach. Seja bem-vindo. Ô, Whindersson, obrigado. Fico muito feliz de receber o convite de vocês aí. Tamo junto aí. Então vamos lá, Marcos. Falando um pouquinho de coach, fala um pouco para nós sobre essa profissão, o que é de fato. Na verdade, hoje muitas pessoas têm receio sobre o coach. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, na verdade, o que eu gosto de falar é que o coach pode fazer por você. E eu vou citar o meu exemplo aqui. Eu estudo programação neurolinguística há um pouco mais de 15 anos. E a programação neurolinguística me ajudou em vários fatores aí. Melhorar a comunicação, me conhecer um pouco melhor, saber quais eram as minhas limitações. Mas aí eu resolvi montar uma empresa e deu tudo certo, minha empresa cresceu, e quando ela cresceu eu comecei a ter dificuldade com o pessoal lá dentro da empresa. E aí eu fui procurar estudar um pouquinho mais, foi aí onde eu conheci o coach. Por que eu acho que o coach hoje traz muito benefício, não só do lado pessoal, mas do lado empresarial também? Porque você vai realmente conhecer tudo que você tem de bom, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus recursos, mas também vai conhecer quais são as suas limitações e o que você precisa melhorar. Para mim, o coach é uma metodologia que vai te ajudar a se conhecer melhor e conhecer também as pessoas, e aí te dá mais opções para você conseguir se comunicar e alcançar os melhores resultados. Legal, Marcos, você falou um pouquinho sobre uma palavrinha aí no meio, PNL, né? O que seria isto? Programação neurolinguística, mais conhecida como PNL, alguns autores definem mais ou menos assim: é a ciência do resultado, é a ciência, é a maneira que você organiza os seus pensamentos, sentimentos e aí para alcançar os melhores resultados. Entendi. E um coach, ele precisa ser perito, então, na profissão coach e ter PNL? Como que é esse relacionamento desses dois estudos? Olha, na verdade ele não precisa, mas eu aconselho. Um, para mim, complementa o outro, tá? Existem diferenças básicas entre um e o outro, mas na verdade, se você tiver a opção dos dois, por quê? Porque no processo de coach a gente trabalha mais do lado profissional da pessoa, mas a gente sabe também que alguns fatores atrapalham, como a vida pessoal dela, né? Tudo que ela viveu até então pode ser que esteja alterando os resultados profissionais. E a programação neurolinguística, ela vem de encontro com isso. A gente consegue trabalhar algumas coisas extremamente importantes, como crenças limitantes, como travas emocionais, que essa pessoa tem desde os seus 4, 5 anos de vida. Entendi. A parte da sessão de coach, como que funciona? Qual é o período? Quais são os resultados ali? Que nem assim, nós temos duas opções: fazer sessão de coach e ser o coach. Vamos conversar um pouquinho sobre os dois. A sessão de coach, como que eu faço para fazer uma sessão? Qual que é o melhor caminho? Legal. Então você precisa entender qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é melhorar algum ponto específico, eu te aconselho você passar para uma sessão de coach, fazer um processo de coach. Normalmente hoje nas escolas de coach, algumas pregam 10 sessões, 12 sessões, mas normalmente fica em torno de 10 a 12 sessões. Cada sessão dura de 1 hora a 1 hora e meia, e a frequência que é feita essa sessão é uma vez por semana, na maioria dos profissionais aí. Legal. E se eu quero me tornar um profissional coach? Tá, para você se tornar um profissional, aí você precisa fazer um curso profissionalizante, que aí na minha escola, né, na IBCI, dura em média 6 dias. 3 dias a gente vai ter a primeira fase, aí a gente pula 15 dias de folga, e aí você vai fazer mais 3 ou 4 dias aí a sua formação de coach. Legal. E passando por essa formação, eu posso atuar em qual área após esse curso? Então, na verdade, um dos pontos principais para o coach saber qual área ele vai atuar é a carga passada, do que ele viveu. Por exemplo, se você é uma pessoa do RH, você pode atuar como um coach para recursos humanos. Se você é uma pessoa da área de vendas, você pode se tornar um coach para vendedores, usando a metodologia coach.
Não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode ser um coach mais genérico, mas não é uma das coisas que a gente aconselha na IBCI. Você precisa definir o seu nicho e aí sim atuar nele. Entendi. Ô Marcos, tem aquela frase que todo mundo é coach agora, né? O que você acha dessa frase? Então, na realidade a gente de vez em quando ouve isso, né? Até ontem eu tive num debate aí com o pessoal falando, mas tem coach demais. E eu acho que não. A gente for analisar os números nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais coaches que no Brasil, tá? E algumas escolas, infelizmente, a gente tem algumas escolas aí que ela não quer formar um bom profissional, ela quer simplesmente pegar o dinheiro. Não é o caso da grande maioria. Mas eu percebo que ainda tem uma fatia de mercado muito grande para coaches, para as pessoas que vão se formar em coach e também para as pessoas que passam por um processo de coach. Desde que você saiba escolher uma escola qualificada, né, e não mais uma aí que só quer tomar o seu dinheiro. Qual é as qualificações de uma escola? O que eu preciso analisar quando vou me matricular para fazer um curso de coach? Bom, o primeiro passo é entender os resultados dessa escola, né? Os alunos que têm formado estão conseguindo clientes, estão conseguindo resultados com seus clientes. Se ela é uma escola que já vem a uma data um pouco maior, se você precisa analisar também se é uma escola só a nível da sua cidade. Eu vejo muito isso, um coach, ele faz a formação e ele monta o próprio instituto aí, dizendo que é o bambambam e oferecendo cursos mirabolantes, cursos com pouca carga horária. Só para você ter uma ideia, essa IBCI hoje ela está em vários países do mundo, a gente está em quase 20 países hoje, inclusive o Brasil, e a gente tem a honra de trazer ela para Maringá. Que legal, Marcos. E a respeito dos alunos, depois que se formam na sua escola, ele tem uma assistência? Como que funciona esse processo? Então, a escola ela tem uma sala exclusiva e a gente tem um projeto para o aluno recém-formado fazer pequenos atendimentos a custo zero para a população e com custos baixíssimos para que esse aluno consiga ter os seus cases de sucesso e ter também os seus primeiros resultados. E aí eu mesmo avalio o desempenho do aluno e aí a gente acaba oferecendo algo mais para o aluno, oferecendo, se eu vejo que ele está com dificuldade nas vendas, por exemplo, eu vou oferecer um apoio nele nesse ponto. Se eu vejo que a dificuldade dele é em aplicar uma ferramenta, a gente vai oferecer essa opção a mais para o aluno, para cada aluno. Que bom. E para o empresário que está nos escutando, qual a importância dele, né, um gestor, dele fazer essa formação de coach, se vale a pena para ele? Fala um pouquinho. Legal. Para mim, o Whindersson, é totalmente viável e totalmente importante que o gestor, ou seja, o líder de uma empresa ou até mesmo o proprietário, seja um coach. Por quê? Porque ele tem muitas ferramentas para lidar com o pessoal. Eu, enquanto gestor dessa empresa minha, eu não sabia entender como que funcionava a cabeça das pessoas, como que lidava com diferentes perfis de temperamento. E aí no coach eu aprendi que existe vários temperamentos, vários perfis, que existe aquele colaborador que é um pouquinho mais difícil de você lidar, existe colaboradores que criam conflito natural. Eu também não sabia como escolher a pessoa certa para colocar na função certa, tudo isso o coach me trouxe. Para mim hoje a grande diferença da IBCI é que a gente forma coaches para atender no mercado de coach, mas a gente também forma empresários para que ele possa ser o melhor empresário dentro da sua empresa. Que bom. Então, o empresário que está nos escutando, ele pode ser um coach sem a intenção de atuar, de fazer sessão de coach, e sim para trazer benefícios para dentro da organização dele, né? Na minha opinião, ele deve ser, tá? Por quê? Porque na formação de coach ele vai se conhecer. O primeiro passo é ele olhar para dentro, ele vai conhecer qual que é o perfil de liderança, quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos de desenvolvimento que ele precisa fazer para melhorar a sua forma de gestão. E aí, consequentemente, com todas essas informações, ele pode elaborar um plano de ação para colocar na empresa dele. E aí ele vai colocar esse plano de ação melhorando a sua comunicação, melhorando a motivação dos seus colaboradores, retendo mais talentos. Existe um estudo americano, Whindersson, que nos Estados Unidos, quem é gerenciado, né, ou liderado por um coach,
ele permanece muito mais tempo dentro de uma empresa. Interessante. Marcos, e conta um pouquinho que milagre é esse que o coach faz, como que ele atua? Ele atua dando soluções, resposta. Como que funciona? Se eu tenho um coach, eu faço pergunta, como que é? Legal. Coach não é milagre, tá? De maneira nenhuma. Eu até vejo ele tá sendo divulgado dessa forma. As pessoas chegam em mim e falam assim: eu já sei o que é coach. Coach é acordar 4:30 da manhã. Coach é levantar os braços para cima e ficar... Cara, não, isso não é coach, gente. Isso não é coach. Isso para mim é, sei lá, enganação, mas não tem nada a ver com coach, né? O coach é uma metodologia séria, baseada na ciência. Então a gente vai aplicar ferramentas, vai fazer perguntas de uma maneira correta, vai tirar o melhor de cada pessoa. Só para você ter uma ideia, as pessoas confundem muito coach com terapia. Não, coach não é terapia. Nós não falamos do passado, tá? No coach, provavelmente você não vai ouvir as pessoas falarem sobre a sua infância. O que a gente foca é no presente, para mudar o seu futuro. Então, se o seu coach aí, se você está fazendo um processo de coach, está falando muito do passado, liga as anteninhas, provavelmente isso não é coach. Não estou falando que tem que ter nada de errado na terapia. Bacana, adoro terapia, recomendo que você faça terapia também. Porém, as pessoas fazem coach mudando, sei lá, hoje na minha escola a gente até brinca, né? Existe o coach Nutella, né? O coach Nutella é aquilo que acha que é só brincadeira, é só levantar os bracinhos para cima, acordar de manhã, que tudo vai mexer na sua vida. E não tem nada a ver com coach isso. Coach é embasado na ciência para trazer resultado para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Legal, Marcos. Você tem algum case de sucesso que você pode trazer para nós? Cara, eu tenho vários, Whindersson, vários assim. Vamos citar um. Agora eu estou até trabalhando com uma empresa de advocacia, né? Onde a vontade dele era aumentar uma filial, né? Durante o período desse processo, a gente está trabalhando mais ou menos em 2 meses e meio. Ele conseguiu montar em Curitiba a filial que ele tanto que conseguiu montar em Mato Grosso do Sul e agora ele está montando em São Paulo. Então o objetivo dele no processo de coach era montar uma franquia em 3 meses, uma nova empresa em 3 meses, e a gente conseguiu montar 3 em 2 meses e meio. Que legal. E nesse caso você trabalhou o que? Metas? A gente trabalha a elaboração de objetivos, né? Uma das primeiras coisas. Trabalhamos algumas travas emocionais, por que vinha impedindo esse rapaz de realmente de montar a nova empresa, dar clareza para o negócio dele, traz principalmente clareza, porque algumas pessoas não buscam o seu objetivo porque elas não sabem... como que eu posso dizer para você? Elas não sabem realmente o que elas querem e elas não sabem o que vem impedindo elas. E aí, através dos exercícios, das ferramentas, da conversa estruturada, a gente traz isso à tona e isso faz com que elas busquem resultados melhores, hein? E Marcos, o valor de uma sessão de coach, qual que é o valor hoje para quem gostaria de fazer uma sessão? Legal, Whindersson, eu não cobro por sessão, porque até eu acho que uma sessão é pouco, né? Uma sessão é basicamente para me conhecer a pessoa, conhecer o problema. Eu sempre cobro por processos, tá? Um processo que vai entre 10 e 12 sessões, hoje ele varia entre R$ 2.500 a R$ 3.500. E aí sim, esse valor pode ser parcelado, mas mais ou menos para você entender. Algumas pessoas que querem conhecer um processo de coach ou querem, né, entender como que funciona o coach, o que a gente faz? A gente faz a primeira sessão de forma gratuita. Então ela vai ou no escritório, ou pode ser de forma online, passa por uma sessão que dura entre 1 hora e 1h30, passa pela ferramenta e ela pode analisar com as próprias palavras dela, com os próprios resultados, se é isso que ela está buscando para a vida dela. Então, quem está escutando o podcast praticamente ganhou a primeira sessão, é isso? Quem é cliente aqui da Hábitos Consultoria, que tiver nos ouvindo, né, quiser fazer uma sessão de coach, é só entrar em contato comigo aí ou com o Whindersson para ele passar o meu contato e a gente vai fazer uma sessão gratuita de coach aí para começar a transformar a sua vida. Que legal, que bom. Já animou mais, hein? E quem quer ser coach, né? Qual que é o valor? Você pode falar um pouco para nós? Quando que vai ter uma turma? Legal. Para quem quer se tornar um profissional, a gente vai ter um curso aqui em Maringá,
O valor ainda está meio... A gente estamos em negociação, só para você ter uma ideia. As melhores escolas do Brasil, eles cobram entre 6 e 8 mil, quase 9 mil reais. A gente vem com uma ideia um pouquinho diferente, fazer um preço um pouco melhor. Inclusive, a gente está fazendo alguns treinamentos gratuitos de coach, onde na segunda-feira, dia 25, eu vou fazer um workshop mostrando e aplicando uma ferramenta de coach, o pessoal conhecer um pouquinho o coach. E aí nesse workshop a gente vai fazer um valor totalmente diferenciado para você. Vai ser nessa próxima segunda-feira? Vai ser que dia? Segunda-feira, dia 25 de maio, agora o workshop. Vai ser numa plataforma? Como que vai funcionar? A gente vai fazer pela plataforma do Zoom, tá? E aí é só você fazer sua inscrição, tá lá com a gente. Eu vou te mandar uma ferramenta, tem alguns bônus aí para quem quiser participar dessa introdução ao coach. Vai ser bem bacana. E lá você vai passar por um processo, assim, um mini processo para você conhecer o que é o coach, o que o coach pode fazer na sua vida. Que legal. Marcos, quais são suas redes sociais? Onde nós podemos te encontrar? Legal. Rede social minha é Marcos Urias, né? Eu tenho tanto no Instagram quanto no Facebook, e tenho um canal no YouTube também, onde tem vários vídeos, principalmente vídeos sobre liderança, sobre coach, programação neurolinguística, Liderança Expert no YouTube. Que legal, Marcos. Quer falar o seu telefone aí pra galera anotar? Opa, é 44, né, aqui de Maringá, 99884-1991. Vou repetir, 99884-1991. É isso aí, pessoal, e é um prazer estar recebendo o Marcos aqui no nosso podcast. Foi meu início, o início da minha carreira foi com o Marcos, né? Foi fundamental. Na época que eu fiz sessão de coach com ele, eu ainda trabalhava, né, em uma empresa na Toca do Bicho, eu era gerente lá, e foi uma experiência única mesmo, de destravamento. E logo em seguida eu também fiz um curso de vendas com ele. Então assim, eu super indico e recomendo, porque vocês que estão me escutando, que me conhecem bem, sabe que eu só indico o que de fato eu provei, né? Então assim, foi um destravamento na minha vida, foi muito bom. Eu lembro que numa sessão de coach com o Marcos, ele falou: faz um objetivo, faz meta, traça tudo certinho. Ele me ajudou e me conduziu na sessão. Daí eu peguei o carro, cheguei em casa todo empolgado, fiz o desenho, mandei para ele. Ele falou assim: isso aí, meu amigo, eu acredito em você. E aquele momento foi assim, nossa, destravou a minha vida de uma maneira assim que vocês não podem imaginar, né? Se hoje eu tenho alguns resultados, os resultados que eu tenho, com certeza começou a ser construído através daquela sessão de coach. Então, de fato, assim, marca um horário. Eu fiquei feliz dele dar a primeira sessão, fiquei muito feliz mesmo, porque tenho certeza que para todos que estão escutando será assim um trampolim na carreira profissional e pessoal. Tá bom, Marcos? Muito obrigado por ter vindo aqui, dedicado o seu tempo. Índice, eu que agradeço. Ouvindo mais esse depoimento seu aí, eu fico até emocionado. Nosso papel realmente dos coaches é ajudar o pessoal, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A dar o start, dar o início de tudo aí, acontecer essa mudança na sua vida. Até hoje eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa, eu falei: rapaz, todos os resultados que você vai alcançar, os resultados não são só para você, são resultados para sua esposa, são resultados para seus filhos. E pensando nisso, a gente não pode viver em uma vida medíocre, a gente tem que ter resultados, e resultados abundantes. É isso que a gente espera de você, é isso que você merece, e se você quiser, conte comigo para essa transformação aí. É isso aí, pessoal. E só reforçando que trabalhar em CLT não é ruim, né? Eu falei que quando conheci o Marcos eu trabalhava, eu fui muito feliz na empresa, na Toca do Bicho, construí uma carreira lá tremenda e me orgulho dela. Mas eu precisei dar o próximo passo para mim, né? Mas você também pode usar a sessão de coach para crescer na sua profissão e aí na empresa, para levar para um outro nível, tá bom? Até o próximo podcast nosso. Um forte abraço.